É muito bom a gente falar sobre o nascimento de Jesus e lembrar desse dia, dessa data, porque o calendário ele é super importante para a gente, né? Nós fazemos planos com o calendário e comemoramos ali o nosso aniversário, comemoramos aniversário de casamento, aniversário das pessoas que a gente ama, a gente marca as férias, a gente faz planos com esse calendário e alguns dias são mais importantes e a gente comemora e se alegra em alguns dias, em outros a gente lamenta, às vezes lembrando da morte de algum ente querido. Mas a gente perdeu um costume do passado que era de olhar para o calendário e lembrar de datas que são importantes com relação a Deus mesmo, com relação ao Senhor. E uma dessas datas é o Natal, é o nascimento de Jesus. Então é importante a gente parar e o mundo inteiro faz isso, né? Mesmo que inconscientemente, mesmo que às vezes, sei lá, mudando o significado, mas todo mundo para e celebra o dia que é o dia 25 de dezembro, o dia do nascimento de Jesus. E a gente vai parar um pouco a série para falar sobre esse dia tão especial. Isaías capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso 1. Deixa só eu arrumar aqui a minha tela. Então vamos. Isaías capítulo de número 9. O profeta Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus 700 anos antes desse nascimento. Lá no capítulo 9 de Isaías, verso 1, diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez no domingo, o penúltimo do ano, para nos alegrarmos, para, ó Deus, recebermos mais de Ti, recebermos, Senhor, alimento espiritual que nos fortalece, que nos anima, que nos dá forças para seguir. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram e com isso as nossas esperanças também se renovam, porque nós confiamos em Ti, Pai. Obrigado, sobretudo, pelo nascimento do Teu Filho, pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor encarnou, porque Deus encarnou e se fez criança, se fez bebê, se fez menino no nosso meio. Muito obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. E assim foi, meus irmãos. Deus encarnou. Deus se fez carne e habitou no meio do seu povo. Isaías também fala sobre isso no capítulo 7, que Deus estaria com o seu povo. Deus
nasceria um menino que se chamaria Emanuel. E assim se fez. Imagine só, Deus se transformando, encarnando em uma criança, em um bebê. Eu acredito que não tenha nenhum momento na história da humanidade ou na história do mundo em que Deus esteve mais fragilizado. Imagine, Deus agora é um bebê, é uma criança. E Isaías, pobre homem Isaías, profetiza sobre isso 700 anos antes do nascimento. E às vezes a gente inveja esses personagens do passado, como Moisés, Elias, talvez como o profeta Isaías. Mas esse homem, ele estava 700 anos distante do nascimento de Jesus. E hoje nós podemos comemorar esse nascimento sabendo que de fato Deus encarnou, que de fato Deus nasceu e Deus se fez carne no meio dos homens. E nós podemos comemorar esse nascimento sabendo que tudo isso aconteceu e que nós podemos celebrar esse dia tão especial que foi o nascimento do Filho de Deus. Não só o nascimento, mas toda a sua obra. Nós somos homens mais afortunados do que o profeta Isaías, que teve que esperar 700 anos pelo cumprimento dessa promessa. Nós sabemos que isso aconteceu e nós nos regozijamos no dia de hoje porque o Filho de Deus nasceu. Eu fico também imaginando aqueles reis, aqueles magos do Oriente, né, que viram aquela criança na manjedoura. Imagine só quão bonita foi aquela cena de ver um bebê, mas o bebê era o próprio Deus encarnado, e aqueles homens chegam no momento que aquele menino havia nascido, aquela criança, aquele bebê, Deus em forma de bebê, e aqueles homens, eles se alegram, né? O texto lá em Mateus vai dizer que eles entoaram com grande júbilo, eles se alegraram com grande júbilo ao verem Deus ali em formato de criança, Deus na forma de um bebê. E aqueles homens ficaram muito felizes, deve ter sido uma cena maravilhosa. Mas nós hoje podemos celebrar o nascimento do Filho de Deus. Nós hoje podemos celebrar, e mais do que celebrar, nós podemos ver aqui que o profeta Isaías, 700 anos antes, já estava dizendo algumas coisas que iriam acontecer, algumas coisas que seriam fruto do nascimento do Filho de Deus, que seriam fruto do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o nascimento de Jesus traria para nós? O que o nascimento de Jesus traria para aquele povo e também para nós hoje, no século 21? O profeta ele vai trazer algumas consequências do nascimento do Filho de Deus. Bom, ele começa dizendo que para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O profeta está dizendo isso aqui, meus irmãos, porque a terra de Zebulon e a terra de Naftali eram as duas tribos que ficavam mais ao norte do território de Israel. E o profeta Isaías ele está falando no contexto, bem próximo do contexto lá de Amós. Amós está falando da invasão dos assírios na terra ali de Israel, no reino do norte, que de fato aconteceu. E Isaías ele vive no tempo em que isso aconteceu. E quando ele fala aqui que essa terra que estava aflita, que essa terra que estava em escuridão, né? Ele fala, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ele está dizendo que aquela terra, Zebulon e Naftali, mais especificamente, e também toda a terra de Israel, estava vivendo um momento de trevas, estava vivendo um momento de escuridão. Sobretudo, Zebulon e Naftali, que ficavam mais ao norte, que era o lugar onde os inimigos iriam justamente invadir a terra. Todas as vezes que a terra de Israel foi invadida por inimigos estrangeiros, eles entravam justamente pelas regiões mais ao norte. Então, Zebulon e Naftali eram as terras mais miseráveis, porque eram as terras que sempre enfrentavam o inimigo primeiro, que sempre enfrentavam a destruição primeiro. E, sobretudo, nesse tempo aqui, onde o reino do norte seria invadido pelos assírios, e eles iriam enfrentar aí a destruição, iriam enfrentar a morte,
Por isso que o profeta vai usar essas nomenclaturas de região da sombra da morte. Ele também vai usar nomenclaturas como nomenclaturas de batalha, de guerra, armaduras, botas de guerra. Tudo isso por quê? Porque aquele povo estava acostumado a enfrentar guerras. Aquele povo, e é um tempo terrível. Eu fico pensando, gente, imagina se a gente vivesse naquele tempo, onde a gente tinha que viver em guerra. Sabe, de vez em quando tinha paz, mas a maioria do tempo era guerra. Você tinha que viver com medo, lutando contra os inimigos. Os homens morriam sempre, porque estavam sempre em guerra. As mulheres e crianças, às vezes, morriam também, às vezes tinham que fugir. Imagine como era ser idoso naquela época ali, 700 anos antes do nascimento de Jesus. A gente às vezes assiste alguns filmes medievais, mas esse tempo aqui é antes ainda do tempo medieval. Era um tempo muito primitivo, um tempo de guerra, um tempo de escuridão, um tempo que o profeta vai dizer aqui, uma região onde realmente as pessoas andavam na sombra da morte. Imagine viver nesse tempo. Era terrível, de fato. Você tinha que viver o tempo inteiro em alerta, o tempo inteiro, tenso, porque amanhã poderia estourar uma guerra e você tinha que lutar, e às vezes você ia lutar pelos seus filhos, pela a sua mulher, e provavelmente iria morrer. Era um tempo realmente de escuridão, de tristeza, sobretudo nessa região, a região de destruição, uma região de guerra, uma região de morte. Mas o profeta ele vai dizer que esse tempo vai cessar. Olha, vocês podem estar passando por esse tempo, vocês podem viver nessa região da sombra da morte, mas ele está dizendo, para esta terra que estava aflita, não continuará a escuridão. E embora Deus nos primeiros tempos tenha tornado desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aí ele vai dizer, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa profecia ela se cumpriu justamente quando Jesus começa o seu ministério ali na Galileia. Os textos dos evangelhos vão dizer, Mateus capítulo 4, verso 15 e 16, vai relatar exatamente essa profecia de Isaías e vai dizer, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Por que, meus irmãos? Por que essa profecia se cumpriu? Por que o profeta está falando isso? Por que Jesus reproduz essa fala lá em Mateus no capítulo 4? Porque Jesus começa o seu ministério, embora ele tenha nascido em Belém da Judéia, ele de fato começa o seu ministério lá na Galileia. Ele começa o seu ministério ali em Cafarnaum, que era uma cidade principal que ficava nessa região de Zebulon e Naftali. Jesus começa o seu ministério saindo de uma aldeiazinha lá de Nazaré. Jesus começa o seu ministério e a luz começa a brilhar, a luz começa a resplandecer justamente no lugar mais desprezível do território de Israel, no lugar da sombra da morte do território de Israel, que era essa região da Galileia. E Jesus não apenas nasceu numa manjedoura, Deus quis confundir os sábios e enviou o seu filho, não como um rei glorioso que nasceu em um palácio, mas uma criança, um bebê frágil, que nasce debaixo de perseguição, numa manjedoura, em Belém da Judéia, e logo em seguida tem que fugir para o Egito como um refugiado, porque ele precisa fugir da perseguição de Herodes, que manda matar todos os meninos da região. E depois que eles voltam do Egito, depois que Herodes morre e eles voltam do Egito para a terra de Jerusalém, eles têm que ir para Nazaré. E Jesus começa o seu ministério lá na Galileia, nessa terra de escuridão, nessa terra de sombra da morte. Mas o Filho de Deus nasceu, e o Filho de Deus começa o seu ministério na terra desprezível, no lugar de trevas, de sombra da morte. A luz resplandece naquele lugar. E eu começo a refletir sobre isso aqui, pensando, ele dissipou as trevas por meio da luz. Esse menino, o profeta Isaías vai dizer que tudo isso aconteceu porque um menino nasceu. Ele traz alegria,
ele traz mudança completa no cenário. A terra de sombra, de escuridão, a terra de trevas, a terra de morte. A luz resplandece nesse lugar, e a partir desse momento o profeta vai relatar uma mudança de cenário. No verso 3 ele vai dizer: Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Olha só a mudança de cenário. O lugar de sombra de morte, o lugar de escuridão, o lugar de trevas, agora é um lugar que tem experimentado a multiplicação, que tem experimentado a alegria, que tem se alegrado como no tempo da colheita. Um lugar de tristeza, de choro, de escuridão, um lugar de morte, agora é um lugar onde eles se alegram. No verso 3, no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque quando você reparte o despojo é porque a guerra acabou. E eu comecei já a refletir sobre essa introdução que o profeta Isaías vai trazer aqui para o nascimento do Messias, para o nascimento do Filho de Deus, e pensando, sabe, meus irmãos, de fato essa profecia se cumpriu lá quando Jesus Cristo começou o seu ministério. De fato a luz resplandeceu nas trevas, naquela terra de escuridão, naquela terra onde a morte, a escuridão, as trevas dominavam, e naquele lugar a luz resplandeceu. E aquilo se cumpriu lá. Mas isso pode se cumprir para a gente ainda hoje. Isso pode se cumprir para a gente nos dias de hoje, se cumpriu na minha vida, provavelmente se cumpriu na sua vida, e tem se cumprido todos os dias na vida de alguém. Quando nós conhecemos o Messias, quando nós conhecemos o Filho de Deus, e nós tomamos consciência de que um menino nos nasceu, de que um filho foi entregue para nós, quando Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós também, em uma terra de escuridão, de trevas e de morte, que é o nosso coração, né? Jesus vai comparar o coração do homem a uma terra onde o semeador vai lançar sementes. Então o nosso coração, ele também é comparado com uma terra, ele também é comparado com um terreno, com um território. E geralmente esse coração é um território de trevas, um território de escuridão, um território de sombra da morte. As piores maldades do mundo, elas nascem no coração dos homens. Então não tem nenhum lugar mais terrível no mundo, em todo mundo, não tem um lugar de maiores trevas no mundo do que no coração do homem. Os nossos corações são lugares de sombra de morte, de trevas. E é só você pensar em algumas coisas que já passaram aí no seu coração, que já passaram na sua mente, algumas maldades que só você sabe, que só você conhece. Algumas maldades que você sabe que você maquinou contra o seu próximo, e ficou guardado ali. Às vezes você não executou, mas naquela região de sombra, de morte, já passou muita maldade, já passou muita treva, já passou muita escuridão. As piores guerras não foram travadas ali em Zebulon e Naftali, mas as piores guerras, maldades, homicídios e mortes foram travadas nos corações dos homens primeiro. Mas para esse lugar de trevas, para esse lugar de escuridão, para esse lugar de morte, um menino nasceu e trouxe luz, e a partir do momento em que ele lança essa luz sobre as trevas, esse coração, essa terra de morte, de sombra, de escuridão, torna-se um lugar de alegria, torna-se um lugar de vida, torna-se um lugar de luz. Muda o cenário, o nascimento do Filho de Deus, e a partir do momento em que nós tomamos conhecimento de que esse menino nasceu, de que Deus se fez carne, de que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o nosso coração que é cheio de trevas, o nosso coração que é cheio de maldade, o nosso coração que é cheio de... é uma máquina do mal. Esse coração é iluminado, esse coração é traspassado pela luz que é o conhecimento do Filho de Deus, pela luz que é a ideia, sabe, a concepção de saber que o Filho de Deus se fez carne e habitou no nosso meio. As trevas são dissipadas pela luz, por meio do nascimento do Filho. E como que isso acontece, né? Por que que isso acontece? O profeta ele vai dizer,
ele vai, no próprio texto, ele vai dar 3 porquês. 3 porquês que as trevas se tornam luz. 3 porquês que a região da sombra da morte se tornou um lugar iluminado, um lugar de alegria, um lugar onde as pessoas agora estão exultando no tempo da colheita, estão repartindo os despojos, um lugar onde existia morte, ou seja, as pessoas diminuíam. Agora Deus está multiplicando este povo, Deus está aumentando a sua alegria. Por que que isso acontece? O profeta vai dizer esses 3 porquês. No verso 4 tem um porquê, no verso 5 tem outro porquê, e no verso 6 tem o terceiro porquê. O primeiro porquê, o primeiro motivo que ele vai explicar, essa mudança de cenário, essa mudança de trevas para a luz, essa mudança de morte para a vida, essa mudança de tristeza e de luta para a alegria. O primeiro motivo, que está no verso 4, é porque ele quebrou o jugo que pesava sobre nós. Ele quebrou o jugo que pesava sobre os ombros daquele povo e sobre nós também nos dias de hoje. Diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Por que que o profeta usa essa figura aqui da vitória sobre os midianitas? Bom, se você não lembra, os midianitas é um povo que foi inimigo do povo de Israel por muito tempo. E lá em Juízes, no capítulo 6 e capítulo 7, mais especificamente, vai relatar sobre os midianitas. A história de Gideão, para quem não lembra. Vai dizer que os midianitas eram um povo que estava oprimindo o povo de Deus por 7 anos. E aí eles eram um povo que se uniram com outros povos, como os amalequitas ali. E quando o povo de Israel olhava para aquele povo, eles invadiam a terra de Israel, eles acampavam ali em volta da terra de Israel no tempo da colheita, e eles iam lá e devastavam, colhiam tudo, não deixava nada para os israelitas. O povo passava fome por causa desses midianitas. E eles, quando o povo de Israel pensava em guerrear, pensava em lutar contra eles, eles olhavam para aquele povo e eles eram como a areia do mar, eles eram muito numerosos. Então o povo de Israel nunca ia conseguir vencer aquele povo. E aí o que Deus faz? Ele chama Gideão e fala assim: Gideão, é o seguinte, você vai derrotar os midianitas. Ele: Senhor, mas como? Eu sou o menor da minha casa, toda aquela história, né, que a gente já conhece. Eu sou menor e tal, a gente não tem condições, eles são muito numerosos. E o Senhor fala: Gideão, você vai destruir os midianitas, você vai lutar contra os midianitas, contra o seu opressor. Aí ele: beleza, Senhor. Aí Gideão levanta um exército lá para lutar contra os midianitas, mas o Senhor fala: não, se você vencer os midianitas com esse exército, o povo de Israel vai dizer assim: nós vencemos os midianitas pela força do nosso braço. Você vai mandar esses caras tudo embora para casa, e eu vou te falar para você escolher 300 homens. De todos esses milhares que você reuniu, você vai escolher 300. Aí Deus vai lá e escolhe 300, e por meio desses 300, o Senhor vai lá e derrota esse exército que é dito como eles eram tão numerosos quanto a areia do mar. Por que que o profeta está usando isso daqui? Para relatar essa questão aqui de que ele quebrou o jugo que pesava sobre eles e a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque, meus irmãos, esse ato de Deus quebrar o jugo que pesa sobre o seu povo, esse ato de Deus quebrar o peso, a vara, o cetro do seu opressor que pesa sobre o seu povo, é um ato miraculoso. É um ato que Deus faz em nós por meio de um milagre, como ele fez no dia dos midianitas, onde ele venceu um exército que era maior, mais numeroso do que a areia do mar, e ele venceu esse exército por meio de 300 homens. O que o profeta está dizendo aqui é o seguinte: nós temos que nos alegrar, nós vamos nos alegrar quando Deus fizer nascer esse menino. Por quê? Porque ele vai quebrar o jugo que pesa sobre nós, o cetro do nosso opressor, por meio de um milagre, como foi no dia dos midianitas. Eles eram oprimidos por esse inimigo e foram oprimidos durante anos, durante 7 anos. E era impossível para eles vencerem esse opressor, era impossível para eles vencerem esse jugo que pesava sobre eles. Mas o Senhor, por meio de um milagre, foi lá e tirou esse jugo e quebrou o cetro do opressor que pesava sobre os ombros daquele povo. O que o profeta está dizendo é o seguinte: quando Deus fizer nascer esse menino,
o jugo que pesa sobre nós, o cetro do nosso opressor será destruído. Esse jugo será tirado por meio de um milagre, como foi no dia dos midianitas. E trazendo para os nossos dias de hoje, meus irmãos, eu lembro de Colossenses capítulo 1, verso 13, aonde o apóstolo Paulo vai olhar para a obra de Jesus Cristo, para a obra do Filho de Deus nas nossas vidas, e ele vai dizer: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. E Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o primeiro motivo, o primeiro porquê que o profeta Isaías está nos ensinando de que nós temos que nos alegrar, de que nós temos que exultar com o nascimento do Filho de Deus, é porque o nascimento desse menino, o nascimento dessa criança, o nascimento desse bebê, ele trará sobre nós, ele trará para nós o alívio do jugo e da opressão que está sobre os nossos ombros. Ele quebrará esse jugo, ele quebrará esse cetro. E sobre nós, sobre os nossos ombros, que cetro é esse, que opressão é essa que nós sofremos, que precisa ser quebrada? Que não é o exército dos midianitas, mas é um poder muito maior e que nos escraviza e que nos, que nos aprisiona, que faz a gente não fazer as nossas próprias vontades, faz a gente, como o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que poder é esse? Que opressão é essa? Que cetro é esse que fica pesando sobre nós? É o poder do pecado. E o que o profeta está dizendo é que essa opressão do pecado, esse cetro que fica sobre as nossas costas, que nos escraviza, que pesa sobre as nossas vidas, esse cetro será quebrado. O poder do pecado sobre as nossas vidas será quebrado por um milagre que será feito por o Filho de Deus, pelo Filho de Deus, por meio da sua obra. Como foi no dia dos midianitas, onde o povo foi liberto por meio de um milagre, nós também seremos libertos, e já fomos libertos, do cetro do nosso opressor, do cetro e da opressão do pecado que estava sobre as nossas vidas, de maneira que nós não vivemos mais debaixo dessa escravidão, nós não vivemos mais debaixo dessa opressão que o pecado trazia sobre nós, porque o menino nos nasceu, porque o filho nos foi dado, e ele tirou sobre nós esse jugo, esse peso, essa opressão que estava sobre as nossas vidas. Nós não precisamos mais viver oprimidos por causa do pecado. Nós não precisamos viver com um jugo sobre as nossas costas. Se você está levando esse jugo sobre você, você está levando um jugo que já está quebrado. Um jugo que o Senhor já carregou. Então, largue esse jugo para lá. Deixe essa opressão para lá, porque o Senhor já nos libertou por meio de um grande milagre, que foi o nascimento do Filho de Deus. Esse é o primeiro motivo para a gente se alegrar com o nascimento de Jesus. Ele quebrou o jugo que pesava sobre nós. O segundo ponto que o profeta vai dizer, o segundo motivo para nós nos alegrarmos, como aquele povo deveria se alegrar, está no verso 5. E ele vai dizer, o segundo motivo, o segundo porquê, esse cenário mudou. A terra de destruição e de guerra, a terra de sombra da morte, virou uma terra de alegria, virou uma terra de colheita. No verso 5, é porque toda bota com que o guerreiro andava no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. O segundo motivo para você se alegrar com o nascimento de Jesus, que o profeta está dizendo aqui, que ele iria fazer e que ele de fato já fez nas nossas vidas, está no verso 5, é que ele apaziguou as nossas guerras. Ah, Clisma, mas existe guerra ainda, você não está vendo a guerra aí de Israel contra a Palestina, você não está vendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eu não estou dizendo dessas guerras aí, meus irmãos, eu estou dizendo das nossas guerras, das guerras que os filhos de Deus insistem em lutar. Ele apaziguou as nossas guerras. A principal guerra que ele apaziguou, a principal luta que ele apaziguou foi a luta que existia entre nós e Deus. A guerra e a rebeldia que nós carregávamos contra Deus por causa do nosso pecado. Ele apaziguou essas guerras, ele apaziguou as nossas guerras internas, e por meio de apaziguar as nossas guerras internas, nós temos que apaziguar as nossas guerras externas também.
que eu estou querendo dizer com isso? Nós vestimos as nossas armaduras, meus irmãos, o tempo inteiro. Armaduras envoltas em sangue. Sangue dos nossos, teoricamente, inimigos, né? Daquelas pessoas que a gente chama de inimigos. Sangue nossos também, porque a gente se fere nessas guerras que a gente levanta. Ferimos os outros e ferimos a nós mesmos, e a gente insiste em pegar essas armaduras envoltas em sangue. É o que ele está dizendo aqui, porque toda bota com que o guerreiro andava no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. O que o profeta está dizendo é que este filho que nasceu, ele vai apaziguar as nossas guerras, e ele vai pegar essa roupa vestida em sangue, que a gente insiste em vestir para lutar contra o nosso próximo, contra aquele que nós deveríamos amar, mas que nós insistimos em guerrear contra ele, machucá-lo, feri-lo de sangue, nos ferir. Ele vai pegar essas roupas, essas armas, essas armaduras, a bota que a gente insiste em calçar para andar na batalha, e ele vai queimar tudo isso, porque ele está apaziguando as nossas guerras, as nossas rebeliões. E quem vive em guerra com o outro é porque não conheceu esse menino que nasceu, é porque não conheceu o príncipe da paz. Por isso que nós temos que nos alegrar, porque ele apaziguou essas guerras. E o que nós temos que fazer diante disso é largar as nossas armas, nos desarmar, porque ele já apaziguou as nossas guerras. Nós temos que ser emissários da paz, emissários da boa nova, emissários, sabe, a notícia que nós temos que falar não é a notícia que a guerra está de pé, que a guerra está vigente, mas é a notícia de que o príncipe da paz apaziguou as guerras do mundo. E por que ainda existe guerra? Porque os homens insistem no seu coração, na sua terra de escuridão, que é o seu coração, na terra da sombra da morte, que é o coração dos homens, eles insistem em vestir as suas armaduras e em lutar contra o seu próximo. Por quê? Porque esses homens não conheceram o príncipe da paz, porque esses homens não conheceram o menino que nasceu. E o que eu digo para você nessa manhã é que nós temos que nos alegrar, porque ele apaziguou as nossas guerras, mas além de nos alegrar, nós temos que nos desarmar. E nós temos que parar de lutar contra aquele que nós devemos amar. Essa é uma outra mensagem do Natal, do nascimento do Filho de Deus. E o terceiro motivo que nós temos que nos alegrar, o terceiro motivo que o profeta vai dizer que nós temos que exultar, o terceiro e o principal motivo, que foi essa mudança de cenário da terra, que estava em grande aflição, em grande escuridão, mas que viu a luz resplandecer. O terceiro porquê está no verso 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O terceiro motivo é que ele nos deu um presente. Ele nos deu o seu próprio filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho. Um bebê, uma criança que nasceu numa manjedoura. Isso é muito louco, porque o Filho de Deus vai nascer de uma forma tão fragilizada. E logo no seu nascimento ele já vai se tornar um refugiado no Egito. Ele nasce numa manjedoura, ele vira um refugiado, depois ele volta e se torna um carpinteiro. Depois, durante o seu ministério, ele não tem aonde reclinar a cabeça, e ele se mistura com o pior tipo de gente, segundo os principais da religião, e depois ele morre. Que vida controversa é essa do Filho de Deus, hein? Que coisa louca é essa? Mas isso nos dá uma lição tão grande de como nós devemos ser, de como nós devemos andar, de como nós devemos enxergar o mundo. Isso nos mostra, meus irmãos, que nós temos que nos humilhar, que amassar o nosso ego, e se a gente tem a pretensão de querer ser alguma coisa e querer crescer sobre alguém, ter uma vantagem sobre alguém, querer ser mais do que alguém, isso precisa ser humilhado dentro de nós por meio do exemplo do menino que nasceu na manjedoura.
Nós não podemos ter a pretensão de querermos ser melhores do que outras pessoas, de querermos ser servidos, se o Filho de Deus veio e nasceu numa manjedoura e depois passou a sua vida inteira servindo os mais pobres, servindo os mais miseráveis, servindo os mais esquecidos. Ele passou a sua vida inteira para servir quem deveria ser, digamos assim, quem a sociedade estava colocando para escanteio, quem a sociedade estava colocando de lado, quem todo mundo excluía, quem todo mundo pisava, quem todo mundo humilhava. Esse que é o Filho de Deus, nasce numa manjedoura e vai servir essas pessoas. Isso tem que nos humilhar, meus irmãos, isso tem que entrar no nosso coração e pensar assim: meu Deus, perdão, Senhor, perdão porque eu quero ser melhor do que o outro. Perdão porque o teu filho não teve essa pretensão. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele veio para servir. E a gente se alegra porque nós recebemos esse grande presente. Esse grande presente que, embora esteja embrulhado em, sabe, parece que foi um presente embrulhado em um papel meio barato, porque ele nasceu numa manjedoura, e ele era um carpinteiro, e ele começa o seu ministério na região de maiores trevas e escuridão. A gente olha para esse presente e fala assim: parece que esse presente não é muito legal não, né? Se a gente olhar pelo embrulho. E quando a gente tira o embrulho, quando a gente tira essa camada exterior, que é a camada de humildade com que o Filho de Deus é levantado, a gente tira esse embrulho feio e a gente olha para esse presente, a gente vê que é o melhor presente do mundo. Porque debaixo do carpinteiro, debaixo do menino que nasceu na manjedoura, debaixo desse que foi feito maldito no madeiro, por detrás desse embrulho, está alguém que o profeta vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E esse menino que é carpinteiro, esse menino que nasceu na manjedoura, que foi refugiado, que começou o seu ministério na Galileia, esse menino que veio de Nazaré a ponto de um dos seus discípulos olhar e falar assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É como se a gente olhasse para a árvore de Natal na hora que a pessoa que nos tirou no amigo oculto pega o pior embrulho que tem na árvore e fala assim: olha, eu tirei um fulano de tal, e você vai pensando assim: não é possível que esse presente feio é para mim. Ah, eu tirei o fulano que é assim, assim, assado, e você: rapaz, é eu, mas caramba, comprei um presente tão legal e vou receber um presente tão ruim. E esse presente que está embrulhado em um embrulho tão feio, o profeta vai dizer: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Embora o nosso presente esteja embrulhado e envolto em uma manjedoura, meus irmãos, é o melhor presente do mundo. E é por isso que a gente precisa se alegrar. Porque tudo isso que eu falei para vocês, o jugo que estava sobre nós foi tirado. As nossas guerras foram apaziguadas. O nosso coração, que era cheio de escuridão, se tornou em um lugar de alegria, em um lugar de luz. Tudo isso aconteceu porque esse menino nasceu. Por causa do nascimento de um menino, uma dádiva, um presente. Esse menino trouxe luz para o nosso coração. Esse menino quebrou o jugo que estava sobre nós. Esse menino apaziguou as nossas guerras. E o nome dele é Maravilhoso Conselheiro, porque nele reside toda a sabedoria e justiça. O nome dele é Deus Forte e Príncipe da Paz, porque ele é um rei que venceu todas as guerras de uma vez por todas. E ele pode dizer: a guerra acabou. E daqui para frente, de hoje em diante, haverá paz sobre o trono de Davi. Daqui em diante, o meu reino será um reino de paz.
E ele fez isso porque ele é o maravilhoso conselheiro, então ele conseguiu, na sua infinita sabedoria e justiça, entender que para acabar com todas as guerras ele precisava morrer. E ele foi lá e fez isso, ele fez o que precisava ser feito. Ele não guerreou contra os outros, mas ele venceu todas as trevas, todos os inimigos. Ele venceu de uma vez por todas, morrendo. Quem é que vence morrendo, meus irmãos? Todo mundo vence matando, mas esse menino venceu morrendo. Isso é maravilhoso demais. Isso é de uma sabedoria tremenda, e é por isso que ele é chamado de maravilhoso conselheiro, porque ele conseguiu pensar em coisas que estão além daquelas que a gente consegue pensar. Todo mundo pensaria assim: como que eu vou vencer todas as guerras do mundo? Destruindo todos os meus inimigos. Mas o maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte, para ser o príncipe da paz, ele morreu para destruir os seus inimigos, ao invés de matá-los, ele morreu. E aí ele dissipa as trevas, ele despoja todos os principados e potestades, porque ele continua sendo Deus forte, embora tenha morrido, ele continua sendo Deus forte, mas ele é o príncipe da paz, porque ele venceu de uma vez por todas, e a guerra acabou. E ele também é o Pai da eternidade, não porque ele é Deus Pai, na verdade ele é Deus Filho que nasceu, mas ele é o Pai da eternidade, porque ele garante a segurança de todos os que confiam nele. Porque a guerra acabou, a opressão foi tirada, a guerra foi apaziguada. E agora o que eu faço com isso? Essa opressão pode voltar? Essa guerra pode voltar? Só se a gente quiser trazer ela para o nosso coração de volta. Porque o Pai da eternidade, ele garante a nossa segurança de uma vez por todas. Ele garante que a opressão não voltará. Ele garante que a guerra deixará de existir, já deixou. E é por isso que ele é o Pai da eternidade, porque ele nos mantém em segurança. Ele não nos deixa sair da presença dele, mesmo que a gente insista. Por toda a eternidade, ele continua nos dando segurança de que nós seremos salvos. Por isso ele é o Pai da eternidade. E Isaías fala que esse menino, que é tudo isso, estenderá o seu governo, né? É isso que ele diz aqui no verso 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. O que ele está querendo dizer com isso? Que esse menino, ele não é apenas do povo de Israel e dos judeus que viviam lá no reino de Israel 700 anos antes do nascimento de Jesus. O que ele está dizendo é que esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade, esse menino que nasceu, esse menino que é uma dádiva e que tirará a opressão de sobre o seu povo e que trará luz e que apaziguará as guerras, esse menino, ele não vai fazer isso apenas para aquele povo, apenas para um povinho específico, mas ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele está alargando as tendas, meus irmãos. Ele está chamando o seu povo quem não era seu povo. Ele está chamando os seus filhos quem não eram seus filhos. Ele está alargando as tendas, ele está aumentando o seu reino. Ele está estendendo o seu governo a mim e a você, ao brasileiro, ao árabe, ao chinês, ao japonês, ao palestino. Ele está estendendo esse governo a todo aquele que crê nele. Ele está estendendo esse governo a todo o povo, povos de toda língua, toda tribo, toda raça, toda cor. Ele está estendendo, ele está alargando o seu governo, ele está alargando as suas tendas para abraçar, para abarcar todos os povos que confiam e que acreditam nele. E eu termino trazendo algumas aplicações para a gente. Primeira coisa, para esse Natal, não há necessidade de buscar as trevas novamente, meus irmãos. Não há necessidade de ficar remoendo maldades nesse terreno de escuridão, que muitas vezes é o nosso coração. O menino trouxe luz,
para o lugar de maior trevas, que é o nosso coração. Pare de buscar e de ficar remoendo trevas e de trazer trevas para onde a luz já resplandeceu. Pare de ficar querendo trazer maldades, trazer, pensamentos e maquinações. E outra, de tentar afastar esse coração dele. Não, a luz entrou de uma vez por todas. Não tem por que a gente querer trazer trevas, até porque as trevas são incapazes de vencer a luz de Deus. A luz do menino já resplandeceu e venceu todas as trevas de uma vez por todas. Não precisa da gente ficar querendo trazer e remoer trevas e maldades no nosso coração. Segundo, abandone o jugo que foi despedaçado. Acontece que nós viciamos no jugo. A gente ficou viciado com a opressão do pecado sobre as nossas costas. E aí, depois que Cristo nos livrou e tirou esse jugo, parece que a gente não consegue acostumar com a vida de liberdade e continua insistindo em trazer jugo sobre as nossas costas. E quando não é a gente que traz, a gente busca outra pessoa para colocar. A gente chega lá no outro e fala: tem como você colocar um jugo aqui no meu pescoço? Porque, embora Cristo tenha me livrado, eu viciei no jugo. Mas o menino já despedaçou o jugo e a opressão que estava sobre os nossos ombros. Larga esse jugo para lá. Larga esse peso, essa opressão para lá. O Senhor já tirou de cima de você. Não tem necessidade de você ficar colocando jugo sobre os seus ombros, porque esse jugo foi despedaçado pelo menino que nasceu. E a última aplicação: desarme-se. O Senhor já apaziguou as nossas guerras. Jogue as suas armas fora e descanse naquele que nos reconciliou. Amém? É isso. Vamos tentar colocar um pouquinho em prática nesse Natal, porque o menino trouxe tudo isso para a gente. A gente só precisa entender e desfrutar desses presentes que a gente recebeu. Amém? Senhor, obrigado, Pai, obrigado pelo nascimento do Teu Filho Jesus, que me trouxe, Senhor, ó Deus, libertação da opressão. Ó Deus, obrigado pelo nascimento do Teu Filho que apaziguou as minhas guerras. Obrigado pelo nascimento do Teu Filho, que foi o maior presente que nós poderíamos receber, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos refletir e olhar para Ele, e que por meio de olhar para Ele nós possamos, Senhor, apaziguar as guerras que existem dentro de nós, mas que Ele já apaziguou, que nós possamos abandonar o jugo de lado, porque Ele já quebrou esse jugo, e que nós possamos nos reconciliar com as pessoas e aproveitar esse espírito natalino para nos alegrar, porque tudo isso aconteceu por meio do nascimento desse menino. Que nós possamos levar essa boa notícia desse nascimento e das consequências do nascimento do Teu Filho para outras pessoas também, porque isso é maravilhoso demais para eu receber sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tão bom saber que dá para vencer morrendo. A gente só acha que só dá para ter vitória matando, né? E é tão bom esse exemplo de Jesus que nos ensina que a gente pode vencer nos entregando, nos doando, nos repartindo e às vezes até morrendo dentro da gente em prol do outro. Que Deus nos abençoe. Que palavra boa, né? Pertinente para os nossos dias. Que você reflita sobre isso e saia daqui hoje disposto a praticar um pouco mais o Evangelho de Jesus. Quão formoso és, Rei do Universo. Sua glória enche a terra e enche os céus, não é? Quão formoso és, Rei do Universo, sua glória enche a terra
e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso, quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém? O maravilhoso pode fazer você maravilhoso e tornar todos os seus dias maravilhosos. Só depende de você. Amém? A gente vai encerrando esse momento nosso. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Instagram meu pessoal ou pelo Instagram Espaço Nação Santa. Você que nos acompanhou pelo YouTube, desejamos a você e a sua família um feliz Natal, um super abençoado 2024. Que o Senhor te envolva, você, sua casa, sua família, com a presença, com a graça, com a bondade, a misericórdia, o amor dele de uma forma impressionante, incrível em 2024. É o que nós desejamos para todos vocês, um super feliz Natal. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Levante o seu olhar, o seu rosto para cada um de nós. Este olhar de bondade que se estabeleça sobre todo o povo, sobre a terra, aqueles que te conhecem e principalmente sobre aqueles que ainda não te conhecem, que eles recebam essa paz e essa alegria. Em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.